Olá! Como andam as relações entre Roma e Brasília e os efeitos da crise econômica sobre a Itália? As respostas com Domênico Silipotti, presidente da Associação Parlamentar Itália-Brasil. E você vai ver mais. Novo sócio. A entrada da Venezuela no Mercosul anima os membros do bloco, que acreditam em mais comércio regional. Por paradoxal que pareça, o Paraguai é o grande beneficiado. Lição de casa. Programa de intercâmbio estudantil abre o caminho para o reconhecimento de diplomas universitários sul-americanos. A integração acadêmica, a integração científica é de fundamental importância. Bom Voyage. Viagens da classe média pressionam os gastos brasileiros em dólares. A nova classe média não só compra de um jeito diferente, como tem muito dinheiro para gastar. No Arte e Diplomacia, os vitrais de Mariane Perretti, parceira de Oscar Niemeyer. E nas colunas culturais, a análise do documentário E a Terra se Fez Verbo e o som lusitano de Madre Deus. E ao longo do programa você acompanha o ensaio fotográfico de Cefa Siqueira sobre Xangai, na China. E os brasileiros já contam com apoio consular via torpedo. Quem chega na Espanha e em Portugal recebe uma mensagem SMS no celular. Ela dará as boas-vindas do Itamaraty e informará os telefones das embaixadas brasileiras nos dois países para atendimento em casos de emergência. Na Espanha, o telefone informado é 3465 9078 057 ou 3467 75 47004 e em Portugal 3519 62 520581 ou 3519 17 53 16 54. E apesar das recentes altas do dólar, os brasileiros continuam viajando a todo vapor e batendo recordes em despesas no exterior. Em Portugal, somos o segundo maior contingente de turistas, perdendo apenas para os irlandeses. Em abril passado, a ocupação de hotéis portugueses por brasileiros cresceu cerca de 15%. No primeiro semestre do ano, os gastos de brasileiros em viagens internacionais totalizaram 10,7 bilhões de dólares. E quem vem fortalecendo os gastos com viagens e com produtos importados é a chamada nova classe média. Maria do Carmo já passou muito aperto. Era muito ruim. A nossa moradia era de madeira, era barraco de madeira, era muito sofrimento. Até comprar leite para um filho, alimentação, essas coisas, tudo a gente já passou dificuldade. Não tem um real para comprar um leite para um filho, isso é difícil. Mas hoje... eu consegui meu carro, hoje eu tenho minha máquina de lavar roupas, que eu lavava era na mão, era muito sofrimento. Tenho meus eletrodomésticos que eu consegui com muito trabalho, eu e meu esposo. Isso é uma alegria, né? A alegria maior é poder garantir a educação das filhas. Maria não só paga a faculdade particular da mais velha, como vai mandar a mais nova de intercâmbio para os Estados Unidos. Algo inimaginável até pouco tempo. O segredo é economizar. Economizar cada real. Né? Fazer uma economia bem rigorosa. Maria do Carmo não está sozinha. Ela é o rosto da nova classe C. O Brasil mudou muito nos últimos anos, com mais de 40 milhões de pessoas fazendo parte da nova classe média. Lá no Data Popular, nós tentamos entender qual era o rosto dessas pessoas que alimentavam o crescimento da classe C no Brasil. E nós vimos que a renda dos negros aumentava mais do que a renda dos brancos.
que a renda das mulheres aumentou mais do que a renda dos homens e que a renda dos mais jovens aumentou mais do que a renda dos mais velhos. A gente sabe ainda que os mais jovens ganham menos, as mulheres e os negros ainda ganham menos do que a média, mas foi o crescimento da renda desse segmento da população brasileira que foi um dos responsáveis pelo crescimento e pelo novo rosto da nova classe média brasileira. O fenômeno da nova classe média não ficou restrito só às cidades. A classe C rural cresceu 72% desde 2003. Graças a isso, hoje, 1/3 das 26 milhões de pessoas que residem no campo vive melhor, com renda domiciliar de até R$ 4.800. E isso se deve muito, eu acho, ao desenvolvimento de várias atividades de pequenas cidades ou cidades associadas a atividades rurais. Então, prestação de serviços, ao agronegócio. Mas o que explica esse fenômeno? O Brasil vive o que nós chamamos de bônus demográfico, que é a maior parcela da população concentrada em idade economicamente ativa. Ou seja, é mais gente trabalhando do que eu tenho de aposentados e do que eu tenho de crianças. Só que esse bônus demográfico, que inclusive foi um dos responsáveis pelo crescimento da Coreia entre a década de 60 e 90, está concentrado hoje no Brasil na classe C. Ou seja, a classe A e B é muito mais envelhecida do que a classe C. E a classe C, que tem a maior parte da sua população em idade economicamente ativa, tem no bônus demográfico um dos fatores de ascensão social. Além do bônus, nós tivemos algumas outras mudanças. Em primeiro lugar, um processo contínuo de distribuição de renda no nosso país. Então, quando você olha o crescimento regional da nova classe média brasileira, o Nordeste cresceu mais do que a região Sul. Por que o Nordeste cresceu mais do que a região Sul? Porque tinha mais pobreza no Nordeste. E como se teve um processo de distribuição de renda no Brasil e de aumento do emprego formal, de fato a classe C cresceu mais nas regiões que antes eram menos favorecidas. E o terceiro fator foi um investimento grande no processo educacional. Desde fatores, digamos assim, estruturais, com a estabilização da economia nos últimos anos, com a baixa inflação, a abertura dos mercados e a abertura de novas oportunidades para novos tipos de emprego, novas ocupações. O resultado imediato é a redução da base da pirâmide. E o que mais chama a atenção é como esse grupo subiu de vida consumindo. Comprei um PlayStation para o meu filho, patins para minha filha, notebook, celular, eu tenho 3 celulares, televisão, impressora, geladeira, no meu quarto mesmo. Deixa eu ver aí tudo, cama box. Não, tudo bonito, do jeito que eu sempre quis. A nova classe média não só compra de um jeito diferente, como tem muito dinheiro para gastar. Apenas com dinheiro do próprio consumo, a classe C representa um mercado de R$1 trilhão por ano. R$1 trilhão por ano é mais do que a soma do PIB, do Produto Interno Bruto de Portugal, Argentina, Uruguai e Paraguai. A classe C responde por 78% do que é comprado em supermercados, 60% das mulheres que vão a salões de beleza, 70% dos cartões de crédito e 80% das pessoas que acessam a internet. A nova classe média não responde apenas pelo boom no mercado interno. Ela também teve impacto no aumento das importações. Isso, sem dúvida alguma, tem sido um dos fatores e o fator central do aumento da demanda no país e tem possibilitado o crescimento. Entre os sonhos desse novo grupo também estão as viagens para o exterior. O primeiro destino geralmente é a Argentina, o Chile, que são países vizinhos, o Peru está com uma boa demanda, e aí você começa a observar agora uma demanda também, agora não, já há algum tempo, demanda para os Estados Unidos, porque além da facilidade do preço acessível, da facilidade de pagamento, o visto também foi facilitado. E outro destino que tem uma demanda muito boa também é a Europa. A gente começa a observar que há uma demanda grande pela oportunidade de compras, mas também há uma demanda grande agora por conhecimento, pelo prazer de viajar. 47% das viagens internacionais 47% das pessoas que em 2011 saíram do país são da classe C.
E nós já descontamos o Paraguai da conta. Nós estamos falando que quase metade dos brasileiros que fizeram ao menos uma viagem de avião pertencem à nova classe... Viagem de avião para o exterior pertencem à nova classe média brasileira. Isso não é pouca coisa. Né? Não é à toa que o presidente Barack Obama está ampliando os vistos de brasileiros para o exterior. Está ampliando porque a classe média, graças ao parcelamento, graças às empresas de turismo, está conseguindo acessar uma viagem internacional. E todo mundo ganha com isso. O Brasil está identificando universidades portuguesas consideradas centros de excelência. Os diplomados destas escolas terão reconhecimento de diplomas agilizados. A medida visa facilitar o ingresso de engenheiros e arquitetos portugueses no país, mão de obra em falta. Portugal, segundo o Ministério do Trabalho, representa o terceiro maior contingente de estrangeiros que pedem visto de trabalho permanente. Só perdem para a China e Itália. E no Mercosul, o bloco busca facilitar a vida dos estudantes universitários. Eles estão sendo incentivados a estudar em países vizinhos. E para o ensino médio fundamental, a burocracia de reconhecimento de certificados deve diminuir. Um primeiro passo, e que já está na reta final de aprovação pelo Senado Federal, é o reconhecimento dos certificados de ensino fundamental e médio. A ideia é a harmonização das grades curriculares nos países membros do bloco. Isso vai facilitar a entrada de um estudante de um país na rede de ensino de outro. Se eu quiser entrar num processo dentro de um prazo, pelo menos mediano, de reconhecimento automático de diplomas, eu tenho que começar no ensino médio a ter uma grade, se não igual, muito semelhante do que é dedicado, do que é apresentado aos estudantes. Outra experiência importante é o programa Marca. Há 6 anos, ele incentiva a mobilidade de universitários. O programa Marca é um programa de intercâmbio de estudantes e de docentes. Um estudante vai, faz um curso de 6 meses, passa um período de 6 meses em outro país, em outra universidade, que também está credenciada da mesma carreira, e os créditos que ele ganha, ele automaticamente passam a ser creditados na universidade de origem, e vice-versa. Caterine nasceu em Santiago, no Chile, e desde pequena, pelo contato que teve com a fazenda dos avós, cultivou o gosto pelo campo. Decidiu fazer agronomia. O ingresso na Universidade Austral de Chile veio em 2003, mas o que ela não imaginava era que um dia estudaria em outro país. O último semestre ela cursou na Universidade de Brasília. Eu nunca imaginei estudar aqui no Brasil. Eu quis vir para cá para conhecer mais o país, para conhecer a cultura, conviver com mais pessoas. No Brasil, a jovem foi uma das participantes do programa Marca. Por meio de bolsas, é promovida a mobilidade acadêmica dos estudantes dos países do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, além das nações associadas ao bloco, Bolívia e Chile. 6 cursos já foram credenciados: medicina, agronomia, arquitetura e engenharias elétrica, mecânica e química. Ao longo dos últimos 4 anos, perto de 400 universitários cruzaram a fronteira nos 2 sentidos. Você tem uma troca de ideias e de culturas muito, muito grande. E isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem esses programas, para fazer vínculos entre os países, nas pessoas jovens que querem viajar, conhecer culturas. Uma coisa muito importante do intercâmbio. Silas é um exemplo de estudante brasileiro que soube tirar proveito do programa Marca. Ele escolheu Mendoza, na Argentina, para viver a experiência de estudar no exterior. Eu formando aqui, eu posso trabalhar em qualquer um desses países. E foi uma experiência ótima, porque os professores são totalmente diferentes, o método de ensino é diferente. E é uma forma de se aprender de uma maneira única. O Marca é tido como um passo para a unificação dos currículos entre os países. Ao se formarem, os beneficiados pelo programa podem exercer a profissão dos 2 lados da fronteira, o que contribui para a integração da região e, consequentemente, para o seu desenvolvimento. O programa Marca, ele nasce dentro da ideia da integração para o desenvolvimento, né? Você precisa integrar para desenvolver.
E, evidentemente, a integração acadêmica, a integração científica é de fundamental importância. Indo a outro país e conhecendo outra cultura, no mundo globalizado que estamos, é extremamente útil para a pessoa. Só pode contribuir para dinamizar, para que a economia e a relação entre os povos, em todo sentido, no campo social, político e econômico, avance. Mas entidades representativas de classe, como a dos médicos, não concordam com essa iniciativa. Não concordamos com o fato de, na conclusão, dar direito ao exercício profissional. Eu acho que eles têm que ter o título no país de origem, para ter direito a exercer a profissão. A tendência é a expansão do programa. Mais faculdades, mais carreiras, tá? Isso aí vai ir crescendo ao longo do tempo. Alguns cursos, evidentemente, têm mais facilidades ou têm mais dificuldades pela sua própria especificidade local. Precisamos avaliar em torno de 79, quase 80 cursos que estão sendo avaliados agora para que sejam creditados e a partir daí possam estar entrando no programa. Mais informações sobre o programa Marca podem ser obtidas no endereço eletrônico abaixo. Cresce o volume de trabalhadores estrangeiros barrados nos portos e aeroportos do Brasil. A gente volta em 1 minuto com mais detalhes.